coisa. Mas bem focada. Hoje não. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, querida. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos estudar estudos. Volta lá. Então tá. Pessoal, vamos estudar a estrutura psicótica. Já digo de antemão para vocês irem se acomodando nas poltronas de vocês, porque nossa noite vai ser longa, bastante material. E um material relativamente difícil, né? Se comparado à estrutura neurótica, que é mais familiar para nós. Recapitulando, estudamos a estrutura neurótica e suas 3 subestruturas, e agora vamos entrar no estudo da estrutura da psicose. Vamos entender bem o que é a psicose, como ela se organiza, a sua etiologia, compreender bem como é que ela se apresenta em termos de manifestação sintomática, em termos de transferência, e qual proposta nós temos já e como conduzir a sua. Bem, dando o primeiro passo, o Rui está gravando para nós a aula, está sendo um grande parceiro da nossa disciplina. Iniciando o nosso estudo, a gente vai entender, como um primeiro passo, que a psicose é o nome que a gente dá para um transtorno mental. Isso em psiquiatria, tá? Para um transtorno mental caracterizado por uma sintomatologia com a realidade fica prejudicado, significativamente, enquanto o neurótico preserva seu estabelecer vínculo emocional. De estabelecer um lugar. Tá travando muito. Tá falhando muito. Como Não dá para entender nada. comunidade. Não dá para entender nada. Eu também não estou entendendo nada. Professor, dá para começar desde o início, que travou? Ninguém ouviu nada. Só um minuto. Não me escutam nada, então? Agora melhorou. É? Mas antes eu não entendi nada, desde o início. Tá, então eu vou repetir. Tá, obrigada. Eu comecei colocando para vocês que a psicose
ela é ela é o nome que a gente dá para um transtorno psicológico. Isso, desde a compreensão da psiquiatria, um transtorno psicológico onde o contato do sujeito com a realidade fica significativamente prejudicado. Enquanto o neurótico preserva o seu contato com a realidade, o psicótico sofre uma perda, né? Uma perda nessa relação com o mundo externo, uma perda nessa relação com a realidade. A realidade sofre, né, uma desorganização a partir do sintoma psicótico, tá bem? Então, quando a gente fala em psicose, a gente fala de um paciente que tem um contato com a realidade prejudicado. E falei também que os principais sintomas da psicose são os delírios e as alucinações, os principais sintomas. Mas, junto desses, existe uma perda significativa do psicótico referente à capacidade de funcionar no laço social predominante. Então, existe uma perda referente ao vínculo com o outro, uma perda referente ao seu lugar na comunidade humana, digamos assim. Então, delírios, alucinações e uma perda na capacidade de se inserir no laço social. Sintomas importantes da psicose. Vinha falando isso no começo da aula, então, e falando também que a gente vai se aprofundar bastante hoje nessa estrutura e entender a sua etiologia, entender a sua modalidade transferencial, entender o que podemos propor na clínica com o psicótico, entender como se compreende a dinâmica desse quadro clínico tão difícil, né, de trabalhar, tão difícil de poder oferecer alguma ajuda de forma mais eficiente. Então, delírios e alucinações, dificuldade de estabelecer um laço social e também, muitas vezes, uma degeneração da capacidade cognitiva do paciente. Uma degeneração progressiva da capacidade de utilizar o pensamento de forma salutar. No CID-10, então vocês me acompanham aqui no texto, no CID-10, as psicoses, pessoal, elas podem ser encontradas nas mais variadas possibilidades diagnósticas, né? Então, elas são encontradas em vários tipos de codificação. Principalmente, as psicoses estão apresentadas no eixo F20 a F29, que se localizam aí os transtornos esquizotípicos delirantes. No eixo F30 a F39, os transtornos do humor, aonde a gente conta transtorno do humor com sintomas psicóticos. E no eixo F60 a F69, a psicose se apresenta nos transtornos de personalidade paranoide e esquizoide, tá? Então, ali estão mais ou menos mapeados aonde a gente vai encontrar os sintomas psicóticos no CID-10. Vocês estão me escutando bem agora? Alguém dá um sinal para mim? Sim. Sim, professor. Pessoal, vocês lembram o que caracteriza o delírio e a alucinação, ou eu tenho que rever isso? Todo mundo sabe a diferença? A alucinação, não sei se estou correta, né? Mas alucinação é quando a pessoa acha que está vendo alguma coisa na frente dela. E o delírio é quando ela cria uma referência
passando uma referência para alguém, eu não sei se vou falar um exemplo, ali o Homem dos Ratos, ele fazia tudo em referência para o pai dele, que ia morrer, não sei se estou correta. Não, então vamos aprender a diferenciar bem o delírio da alucinação, que são dois sintomas psicóticos. Tá? Vamos lá. Então, tanto o delírio quanto a alucinação diz de um pedaço da realidade que foi perdido. Bem, o delírio é quando o que fica afetado na relação com a realidade é o pensamento. Então, quando a gente fala delírio, a gente está falando de uma pessoa que está pensando coisas que não têm relação com a realidade. Tá? Então, delírio de perseguição, delírio de ciúmes, delírio de da pessoa se sentir muito diminuída, ou um delírio de se sentir muito especial, né? Então são delírios quando o pedaço de realidade que foi prejudicado fica apenas no campo do pensamento. E a alucinação é quando a relação que está prejudicada com a realidade está relacionada à percepção. A percepção, a gente pode dizer, o olhar, a visão, a audição, o tato, o cheiro, o olfato, né? É quando o órgão perceptivo sente coisas, vê, escuta coisas que não estão. Isso é alucinação. E o delírio tem a ver com o pensamento, tá? São dois sintomas psicóticos que dizem da perda da realidade, mas um referente ao pensar e o outro referente ao sentir, ao ver, ao ouvir, tá bom? Agora ficou claro, né? Sim. Tá. Até escrevi. Isso aí. Então, o neurótico dificilmente vai ter delírios e alucinações. Quando a gente fala de delírio e de alucinação, a gente está falando de algo que se pensa e que se sente e que se escuta, mas que não está ali. Uma diferença importante, né, para a gente começar a diferenciar a psicose da neurose, é que o neurótico sabe que o seu sintoma, que o seu sofrimento, ele sabe que aquilo que ele sente tem relação à sua condição emocional, à sua condição psíquica. O psicótico, por sua vez, não sabe aquilo que ele afeta diz da sua mente, diz das produções do seu psíquico. Ele vivencia, ele sente a perturbação que lhe afeta como vindo de fora, como vindo do outro, como vindo do mundo externo, tá bem? Primeira diferença, então. Na psicose, o sujeito não consegue identificar que aquilo que lhe afeta tem a ver com ele. Então a gente vai chegar ao segundo ponto dessa diferença e entender que na neurose o conflito se dá entre o eu do sujeito, entre o ego do sujeito e o mundo interno, né? Então o conflito é entre o ego e o mundo interno, e na psicose o conflito é entre o ego e o mundo externo. Tá? Então é outra diferença. A conflitiva do mundo externo para o neurótico está preservada, enquanto para o psicótico, essa conflitiva com o mundo externo, ela se rompe, já que o que manda é o mundo interno, é o mundo pulsional, é o id, é o inconsciente. Na psicose, portanto, o que sofre a perturbação é o mundo externo, é a percepção do como é o mundo lá fora. Então imaginem uma batalha
entre o meu mundo interno, o meu inconsciente, as minhas pulsões, o meu eu, que é essa instância mediadora entre o dentro e o fora, e o mundo da realidade. Na psicose, como o ego não consegue acalmar, simbolizar, elaborar esse mundo pulsional, é o mundo interno, inconsciente, do id, do isso, da coisa, ele é mais forte que as condições egóicas de dar conta disso, que passam a operar, então, uma mudança lá fora. Então, o que manda na psicose é o id, né? É o inconsciente. Isso vai fazer com que o ego, que é essa instância mediadora, comece a se deteriorar, comece a perder as suas funções. Vocês lembram das funções de ego, né? Pensamento, percepção, linguagem, atribuição de valor, memória. Na psicose, o ego começa a se deteriorar, porque ele está muito enfraquecido, já que as pulsões inconscientes são muito fortes, muito indomadas. Aí a gente já pode pensar, em questão de diagnóstico, né, que quando o paciente sente que o que está lhe afetando, que o que está lhe produzindo sintoma não pertence a ele, a gente já consegue mais ou menos entender que se trata aí de uma estrutura psicótica, de uma sintomatologia psicótica. Isso faz com que, por exemplo, um caso clássico, se uma pessoa quer muito ser Napoleão Bonaparte, como ela é domada pelo seu mundo instintual, ela realmente se torna Napoleão Bonaparte. Ela se acredita ser Napoleão Bonaparte. Se ela quer muito ser Jesus, ela se torna Jesus. Ela se torna o mensageiro de Deus. Se ela quer ser uma estrela do cinema, ela delira e passa a ser uma estrela de cinema. Então aqui vocês podem se referenciar ao clássico da literatura do Dom Quixote, né? Quem já leu Dom Quixote vai ver essa experiência psicótica, né? Onde ele, desde o começo do livro, se sente, né, um cavaleiro da armadura, merecedor do amor da Dulcinea. Vocês veem, portanto, que o nosso sujeito psicótico começa a ter uma dificuldade grande em diferenciar o que é do mundo da fantasia, o que é do mundo dos seus desejos, o que é do mundo dos seus medos, das suas angústias, com o que é a realidade. Ele acaba confundindo e misturando e não conseguindo discernir o que é dentro e o que é fora. E aí, portanto, vocês têm vários filmes que vocês podem se dirigir para ver esse tipo de sofrimento, esse tipo de transtorno, esse fenômeno, tá? Vocês têm vários filmes. Depois, no fim da aula, eu digo para vocês alguns filmes que eu assisti que eu acho interessante para estudar. Bom, vamos dar um passo a mais e vamos estudar o mecanismo da psicose. Já vimos que o mecanismo se dá porque o sujeito não consegue reconhecer as perturbações como produtos da sua mente, e a gente vai entender isso por quê? Porque o funcionamento psicótico se dá porque o inconsciente do paciente
ele rejeita de tal forma uma representação que deveria ser acolhida como sua, ele rejeita de tal forma uma experiência de insatisfação ou uma experiência de frustração, rejeita de tal forma que isso passa a não se inscrever no seu mundo psíquico. E quando algo vivido não se inscreve no nosso mundo simbólico, esse algo vai retornar na nossa vida no real. Vai retornar como sendo estranho a nós. Vai retornar lá fora. Então é um mecanismo de rejeição de uma significação, de um significante. Isso é alucinação, isso é o delírio, né? É quando eu rejeito algo que pertence a mim, de forma tão radical, que eu vou escutar uma voz, que eu vou ver um fantasma, que eu vou pensar em alguma ideia que estão manipulando meus pensamentos, eu vou ter certeza que alguém está me seguindo, eu vou sentir que tem um corpo estranho dentro de mim, eu vou ter certezas que implantaram um chip no meu cérebro, eu vou sentir um gosto estranho na comida que alguém envenenou. Compreendem? Aquilo que eu não me aproprio simbolicamente vem de fora, tá? Esse é o mecanismo da psicose. E vem o aforisma lacaniano de que quando um elemento é rejeitado do simbólico, ele retorna no real. Podemos imaginar que o perigo que eu expulso pela porta volta pela janela, né? Aquilo que eu rejeito pela porta volta pela janela. Ou, dizendo de outra forma, o que não se integra no simbólico como sujeito, o que não se integra ao sujeito, reaparece no real. E isso faz, pessoal, com que toda a estrutura de linguagem do sujeito fica perturbada. Então, todo o conjunto de significantes do sujeito, quando ele não consegue reconhecer algo como seu, vai perturbar todo esse sistema combinatório que deveria até então funcionar direitinho. Mas no momento em que a gente exclui um recorte desse sistema simbólico, tudo se desorganiza. E como é que a gente vai chamar esse mecanismo aonde uma representação passa a não integrar o sistema simbólico? A gente vai chamar de forclusão. Então, o conceito central da psicose é o conceito de forclusão. Vamos entender o conceito de forclusão. O termo forclusão, ele vem do direito processual, tá? Vem do campo jurídico. Se alguém conhece um pouco a linguagem jurídica, pode me ajudar. A forclusão, ou aqui no Brasil a gente usa muito preclusão, é quando, vamos imaginar que a gente tem uma disputa na justiça sobre determinada questão, e uma das partes não recorre ao prazo determinado para se defender, ela não recorre no prazo determinado para se defender nos autos, né? E aí ela perde o direito de agir em determinada ação. Então, a preclusão, a forclusão, é quando uma parte de uma peça processual, de uma ação, não entra a tempo de fazer valer a sua defesa, digamos assim. E isso é o que Lacan utiliza para falar do mecanismo psicótico de forclusão, no sentido de que no processo de constituição subjetiva, o nome do pai, que é esse significante que salva o sujeito
de ser totalizado no campo do outro, ele é forcluído, ele não entra a tempo. Então, na psicose, a gente fala de forclusão do significante nome do pai. Tá? Então, o que causa, ou o que se produz para que uma estrutura psicótica assim se constitua? É a forclusão do nome do pai. Forclusão do nome do pai quer dizer que o nome do pai não entra, não se inscreve. Compreendem? Nome do pai é um termo retirado da religião católica, né? Para falar dessa função que me retira do desamparo absoluto. Se escreve em alemão Verwerfung. Então a gente fala da forclusão do nome do pai, e o nome do pai é o significante que opera a chamada função paterna. A função paterna é qualquer expressão simbólica que representa a instância terceira da lei do pai. A instância terceira nessa relação inicial que toda criança estabelece com a sua mãe ou com o seu grande outro. Então, vocês sabem que todo o processo de constituição psíquica inicial se dá na dualidade, criança e seu outro, e que com a entrada de um terceiro nessa relação vai se inserir um triângulo onde a criança consegue se retirar dessa relação totalitária com o seu grande outro. Essa é a função paterna. Então, na estrutura psicótica, a função paterna, que é a inscrição de mais alguém além de mim na relação com o outro, não se dá. Então vamos entender mais um pouquinho o que é a função paterna, ou metáfora paterna. No primeiro tempo de vida de um bebê, então agora vocês me acompanhem um pouquinho, no primeiro tempo de vida de um bebê, ele está nessa experiência de totalidade, onde todos os seres são plenos, onde todos os seres são inteiros, e depois, com o passar da experiência, da comparação anatômica, o bebê vai se dar conta de que existem seres que são inteiros e que não são inteiros. E ele vai localizar isso no plano imaginário do corpo. Os que têm pipi e os que não têm pipi, os que têm pênis e os que não têm pênis. Não é disso que se trata, vocês já sabem disso. Mas para o bebê, é a partir da diferença dos sexos que ele vai inscrever a marca de que algo falta no mundo do ser humano, no corpo, no imaginário dele. E aí, essa ilusão da universalidade do pênis se desfaz. Nesse momento, é como se ele assumisse, né, a possibilidade da falta, da castração e de uma lei que regula as relações, de uma lei que regula o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, quem tem, quem não tem. Ele vai se submeter à lei da castração. Então a criança vai experimentar a falta, inicialmente, na sua relação com a mãe. Ela vai se dar conta que falta alguma coisa da mãe e que essa mãe busca isso em outro lugar que não apenas nela. Essa é a grande questão da função paterna. É quando a criança se dá conta de que a mãe quer outra coisa além do seu bebê, além de ficar grudada no seu bebê. Essa é a experiência da castração. Então, esse terceiro, esse nome do pai, é como se fosse uma operação
que livra o bebê humano, que livra a cria humana de ter que preencher totalmente a demanda materna. Na psicose, essa operação não se dá. E, portanto, o filho fica totalmente à mercê da demanda materna, ou da demanda do seu grande outro, que pode ser o pai também, não importa, né? O que importa é que não se instaura uma possibilidade de existir fora desse campo da demanda do outro. Então, o psicótico, ele vive como se nunca tivesse sido apresentado esse recurso a uma outra possibilidade de existência fora, além dessa identificação com o falo, com o objeto para o grande outro. Até aqui, tudo certo, né? Então vocês veem que essa experiência da entrada do terceiro, do nome do pai, da função paterna, é o que normatiza, né, as pulsões, é o que normatiza a imagem do ser, é o que normativa a sua possibilidade de ter um desejo que lhe seja próprio. A gente chama isso de se defrontar com a castração. A castração, portanto, é o que vai fazer com que eu possa reconhecer qual é que é o meu sexo, qual é que é meu gênero, qual é que é meu objeto de desejo, qual é que é meu lugar no mundo, né? Qual é que é meu percurso de vida. A castração faz com que eu me situe na existência com uma certa fixidez. No caso da psicose, como a castração não se produz, ele vai ter muita dificuldade de saber quem ele é, o que ele gosta, qual a sua posição no mundo, qual o seu gênero, qual a sua missão, digamos assim. Ele vai ter dificuldade de estabelecer isso. Se ele tem uma dificuldade de estabelecer isso, vocês sabem que ele vai ficar, portanto, alienado às relações de espelho, às relações de semelhante, a relação eu e o outro. Ele vai ficar capturado nisso que a gente chama de imaginário, do mundo da comparação, do mundo da rivalização, do mundo aonde a minha existência passa a estar presa no olhar do outro, o psicótico. E aí vocês podem ver aqui como funciona a metáfora paterna. Tem um desenhinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui. Aqui tem um desenhinho de como funciona a metáfora paterna, ó. Inicialmente a gente tem o significante 1, que é o significante primordial de ser o falo do outro. Depois a gente tem a barra do recalque, que corta a identificação do sujeito com esse objeto de completude e dá lugar ao S2, que é o nome do pai, que é esse significante que vai funcionar como alternativa para que as possibilidades de existir possam ir deslizando nas significações possíveis. A função paterna a gente escreve assim, né? O S1 cai sobre a barra do recalcamento e o S2 assume a posição de agente. Professor, onde está o desenho? No texto não está, né? Não. Que eu não consegui desenhar com o computador. Tá. Aqui não dá para ver, né? A tua câmera tá fechada. A minha câmera tá fechada? Pra mim, pelo menos, sim. Prof, segura firmezinho ali que eu vou tentar tirar uma foto. Eu mando no grupo. Tá. Pronto, tirei.
Então, vocês vão ver nesse gráfico, nesse desenho, né, a metáfora paterna. O que é a metáfora? Né? É quando um significante assume o lugar do outro significante. Geralmente, a psicose se dá, portanto, quando o grande outro, a mãe, o pai, a família da criança, também não porta em si a marca da falta, a marca do desejo, a marca da castração. Também não porta em si. Portanto, não consegue transmitir ao filho. Bernardo? Sim. Então, uma pessoa psicótica vai ter uma mãe psicótica? Geralmente sim. Agora, pode ser que se passe por uma experiência que possa psicotizar alguém que não tenha relação direta com o seu grande outro, né? Mas geralmente se trata de uma mãe psicótica ou de um pai psicótico, e por isso, muitas vezes, que se acha que isso é uma questão de herança genética, né? Porque, veio de um pai psicótico, veio de um avô psicótico, mas é uma herança, só que não é genética, mas uma herança significante. Sim, então se por exemplo, a pessoa considerar alguém mesmo que ela não tem um contato sanguíneo, considerar alguém de extrema importância e essa pessoa seja psicótica, vai acontecer dela ser psicótica? Vai. Se isso diz da sua relação constitutiva do seu aparelho psíquico, vai. Como psicotizar uma criança, né? A criança não necessariamente tenha que vir de pais psicóticos, mas se ela for criada, né, num ambiente que não permita que ela receba o nome do pai dessa instância simbólica que lhe constitui, ela vai ser psicótica. Assim como, se a gente pegar um filho de psicótico, mas colocar ele para ser libidinizado, marcado, narcisado por alguém que porta em si a marca do nome do pai, essa criança não vai ser psicótica. Então tudo tem a ver com como esse sujeito fica submetido a essa instância simbólica imaginária que é o grande outro. Quer dizer que se não tem um terceiro que se introduz no meio dessa relação dual, a minha verdade enquanto sujeito, ela vai estar totalmente, né, dependente da verdade que o outro deposita sobre mim. Então eu tenho o outro ali como puro espelho. E o nome do pai nada mais é que um furo, que um buraco nesse espelho. Um buraco no espelho, digamos assim, é o que permite que eu possa conquistar a minha imagem como sendo minha. Agora, nem sempre, queridos alunos, nem sempre o psicótico delira, alucina ou não consegue se inscrever no social. Esse é o psicótico da medicina, da psiquiatria, porque a medicina e a psiquiatria vai entender os transtornos mentais só a partir do sintoma, a partir do quadro clínico. Mas nós, referenciados pela psicanálise, podemos entender que um psicótico pode estar fora de crise. Existem psicóticos que não alucinam, que não deliram, mas que são psicóticos. E aí, né? Como é que a gente faz para diagnosticar isso? Um primeiro ponto para a gente pensar num paciente psicótico fora de crise
é a questão da errância psicótica. O que é errância? Errância é um movimento desordenado, é um movimento sem uma lógica estabelecida, é errância, né? O cavaleiro errante, né? Dom Quixote, o cavaleiro errante. Dom Quixote, o cavaleiro que sai ao mundo sem saber muito bem para onde está indo, né? E o psicótico, ele é um sujeito errante porque os seus caminhos se dão de forma múltipla. Então, as significações que o mundo pode lhe dar são múltiplas. Diferente do neurótico, que tem uma significação central. Então, o neurótico, a sua vida tem um sentido, tem uma significação. E o psicótico, essas significações são abertas quase que ao infinito. Então, vocês imaginem, né, o psicótico, que é alguém que está no mundo sem uma parada, sem um limite, sem um horizonte definido, sem uma rua principal. Ele não tem uma causa, algo que o movimenta. Por isso que se diz muitas vezes que o psicótico é o coringa do baralho. Coringa do baralho é aquela carta que serve para qualquer coisa, né? O coringa do baralho é aquela carta que serve para tapar o furo. Serve para qualquer jogo. O que faz com que muitas vezes o psicótico, o paciente que funciona nessa estrutura, possa servir para tudo. Ele pode ser o presidente do Brasil, no mês seguinte pode ser um gari, no mês seguinte pode ser um dentista, depois ele pode fazer um mochilão pela Europa, depois ele pode fundar uma seita, né? Então ele tem uma liberdade, né, que faz com que a vida dele vá funcionando de várias formas. E aí vocês podem assistir o filme do Forrest Gump, que demonstra para nós isso, né? Quem assistiu Forrest Gump vai ver ali um sujeito errante, né? Que uma hora está no exército, outra hora está jogando ping-pong, outra hora é capitão de um barco, em outro momento ele começa a ser um maratonista, né? Não tem ponto, não tem intervalo. Dá para também imaginar uma estrutura psicótica fora de crise, se a gente pensar na nossa cidade aqui em Caxias, imaginar a nossa cidade sem a Júlio de Castilhos. A Júlio de Castilhos é uma avenida que referencia, né, em que lugar a gente está na cidade. Tantas quadras para lá da Júlio, lá no fim da Júlio, no começo da Júlio, 2 quadras para cima, 2 quadras para baixo, mas a Júlio é um eixo de referência que organiza a cidade, é o centro. A estrutura psicótica é como uma cidade sem a avenida principal. Então, imaginem uma cidade onde todas as avenidas, né, todas as avenidas têm a mesma significação. Não tem o caminho do meio, né? Todas as estradas levam a Roma, não tem isso na psicose. Por que não tem isso, né? Porque ele não está marcado pela falta. A falta que organiza o sistema simbólico. Então, frente à pergunta, quem sou eu? Né? Quando alguém pergunta para nós, quem é você? A gente diz o nosso nome, nosso sobrenome, nosso endereço, a gente diz a cidade onde nasceu, o nome dos nossos pais, né? A gente utiliza esses recursos patronímicos que nos representam e nos dizem e respondem a esse enigma quem eu sou.
a nossa casa, né? O psicótico, falando metaforicamente, ele é como se fosse um sujeito sem esses elementos que permitem dizer quem é. Então é como se fosse alguém sem domicílio, sem endereço, sem sobrenome. É como se fosse alguém carente dessas instâncias paternas que dizem da sua origem e do seu lugar. Não é? Claro, isso é uma metáfora, né? Vocês me entendam. Esse ponto fixo que a gente chama de falo, o que a gente chama de significante da falta, o que a gente chama de falta, de castração, de desejo, e que é o centro ao redor do qual gravitam os significantes da nossa vida, esse ponto fixo na neurose, na psicose, aparece como não existindo. Então aqui a gente tem um desenho, ó. Vocês veem aqui, deixa eu ver, um gráfico representando um ponto fixo, sobre qual convergem várias linhas, várias setas, e no desenho de baixo você tem tipo uma, que é como se fosse o tecido inconsciente do psicótico, sem um ponto fixo. Vários pontinhos, mas nenhum que organiza, nenhum que fixa o eixo central. Conseguem ver, né? Então, em cima é o tecido inconsciente do neurótico, embaixo, o tecido inconsciente do psicótico. Tecido inconsciente é diferente. Isso que eu estou passando para vocês, eu retiro desse livro aqui. O seminário de Jacques Lacan, o seminário número 3, se chama As Psicoses. Antes de Jacques Lacan, Freud dizia que o tratamento psicanalítico não surgia, não produzia muito efeitos na psicose, e que a psicose não era dada ao tratamento terapêutico, né? Ele trabalhava mais com as neuroses. E o Jacques Lacan, a partir desses estudos, vai dizer que sim, que temos muito o que fazer com o paciente psicótico. Então, vocês podem comprar esse livro aqui para entender isso tudo que eu estou falando para vocês, que eu não estou tirando da minha cabeça. Vamos para o ponto seguinte. Isso tudo que eu estou passando para vocês diz da etiologia da psicose, da dinâmica inconsciente da psicose, mas agora a gente pode estudar os efeitos desse tipo de funcionamento mental no discurso do paciente. Porque vocês sabem que a nossa prática clínica não é nada mais do que uma prática que opera sobre o discurso. Bem, sabem que o discurso humano nada é além de um desfiladeiro, de uma concatenação de representações de linguagem, de representações simbólicas. Vocês sabem que é ali que está a nossa subjetividade, né? Na cadeia aonde se desloca os significantes que compõem a nossa estrutura. E na psicose, esse intervalo entre S1, S2, S3, S4, S5, esse intervalo entre um significante e outro, que é o buraco que abriga o sujeito, na psicose não há. Esse intervalo não há. Quer dizer,
O S1 e o S2 e o S3 se colam, se grudam. Portanto, não é possível haver subjetivação dessas cadeias, dessas trilhas. E se não há espaço entre os significantes, não há sujeito. A castração nada mais é do que essa abertura, essa iância entre uma representação e outra representação. Assim, nosso paciente psicótico não tem um discurso que seja marcado por essas iâncias, por esses intervalos. Mesmo que, como está escrito aí no texto de vocês, mesmo que o seu discurso seja quebrado, rompido, desagregado, ele se mostra sempre maciço, duro, impenetrável, sólido. Significa que o discurso do psicótico é pleno. Pleno no sentido de que é carregado de certeza. O psicótico é um ser que tem certeza, não tem dúvida. O seu delírio e a sua alucinação é sem fissura, é sem furo, diferente do neurótico. E esse tipo de discurso, sem furo, sem iância, não produz sujeito, mas serve para produzir massa. Serve para produzir saber sem sujeito. Serve para produzir aglomeração. Porque é um discurso totalizante, né? É um discurso sem furos, é um discurso que não tem um ponto de basta, que não tem vírgula, que não tem estofo, que não tem laço. É um discurso aberto a toda e qualquer significação. Vocês sabem o que é o ponto de estofo de um sofá, né? Ponto de estofo de um sofá tem a parte de cima do sofá, a parte de baixo do sofá, e tem um ponto capitonê que liga, né, o tecido de cima com o tecido de baixo e permite que exista uma estabilidade nessa estrutura. Tem pontos que seguram essa estrutura. O psicótico é como se fosse esse sofá sem o ponto capitonê, sem o ponto de basta, aonde a relação dos significados com a relação dos significantes se dá de forma totalmente aleatória. Então, tudo pode representar tudo. Não tem um ponto de basta. E muitas vezes, para conseguir se organizar nesse deslocamento infinito entre a cadeia do significado e a cadeia dos significantes, o psicótico cola. Cola significante. Cola quer dizer o quê? Começa a tomar tudo no seu sentido literal. Começa a tomar tudo ao pé da letra. Né? Pau, pau, pedra é pedra, queijo é queijo. A árvore é árvore. Formiga é formiga. Unicórnios são unicórnios. Unicórnios são unicórnios. Nada é além do que é. Entende? Passa a grudar significado significante e a sua possibilidade simbólica de deslizamento se desfaz. Vai olhar para fora com medo de que esteja caindo literalmente canivetes. Outro vai dizer que tu tá de saco cheio e ele vai achar que tu tá falando do teu saco. Seria uma forma, né, de suturar essa abertura que há
na polissemia, na articulação de vários significados possíveis sobre determinada frase, determinada palavra, determinada fala, determinado xiste, né? Então, a pessoa em busca de certeza. Vocês estão me compreendendo, pessoal, ou isso está muito difícil para vocês? Eu estou entendendo. Legal. Então, quando vocês conhecem uma pessoa que começa a falar sem ponto nem vírgula e encadeia um assunto no outro, isso não para nunca, vocês com certeza conhecem pessoas assim, isso diz de uma estrutura psicótica. Ou pessoas que tomam tudo ao pé da letra, que não conseguem entender metáforas, que não conseguem entender linguagem figurada, que não conseguem entender poesia. Isso é uma estrutura psicótica. Que não conseguem entender que as coisas podem ser interpretadas de várias formas. Isso é uma estrutura psicótica. Isso diz de uma relação binária. A relação binária é a relação de que uma coisa representa unicamente outra coisa. Isso é a relação binária, né? Relação binária, ou seja, unicórnio é um cavalo com chifre na testa. Não, mas pode ser algo que representa o mundo da fantasia, o mundo dos desejos irrealizáveis. Não, não, não. É um cavalo com chifre na testa. Isso é relação binária. Não tem outra possibilidade de ler um significante. E, portanto, esses sujeitos não suportam o duplo sentido, não suportam a incerteza. Vocês imaginam, então, que o nosso paciente está adoecido pelo excesso de sentido. E isso enfraquece todos nós. O excesso de sentido enfraquece o ser humano. Quando tudo tem sentido, tudo tem que dizer alguma coisa. Quando tudo representa algo, isso é adoecedor, isso é enlouquecedor. Tem coisas que não têm sentido. E o psicótico, por que que tudo tem sentido? Por que que tudo tem um significado? Por que que tudo quer dizer alguma coisa? Porque ele não pode contar com o pai. O psicótico é um sujeito que não com o seu pai. Não pode contar com alguém que lhe dê instrumentos para enfrentar a vida. Então, como ele não pode contar com o pai, ele precisa, por si próprio, construir um saber que dê conta de tudo. Então, tudo tem uma explicação, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. E é ele que sabe. Não suporta porque não pode contar com o pai. Quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que quando nós caímos do campo do outro, quando nós nos damos conta que não somos especiais, que não somos plenos, quando nós nos damos conta que a gente é limitado, é mortal, é falho, se dar conta disso é muito angustiante, mas se a gente conta com o nome do Pai, a gente consegue se sustentar, a gente consegue se manter fora desse lugar de plenitude. A gente tem recursos simbólicos para enfrentar a vida, mesmo sendo um pobre ser humano cagado. O psicótico não pode contar com isso, ele não tem essa inscrição de poder existir fora da plenitude.
por isso ele está aprisionado nessa obrigação de plenitude, que é enlouquecedora, tá? Outro ponto importante para entender essa estrutura é a relação desse paciente com o seu outro pequeno, não o grande, o outro pequeno. O que é o outro pequeno? É o nosso semelhante, é o nosso colega, é o nosso vizinho, é o nosso patrão, é o nosso amigo, nosso namorado, nossa namorada, é o nosso outro especular. E o nosso psicótico, como a sua relação com o semelhante não está marcado por uma estrutura que permita uma diferenciação, ele fica o tempo inteiro com a sensação de que esse pequeno outro, esse semelhante, é intrusivo. Esse semelhante é invasivo, é intrusivo, porque as bordas que separam ele do outro são muito frágeis. O filtro que separa o que eu penso do que o outro pensa é muito frágil. Então ele está sempre com a sensação de que ele pode sumir, que ele pode deixar de existir, de que ele pode ser invadido pelo olhar, pela voz, pelo pensamento do outro. Então o outro passa a ser alguém que ao mesmo tempo que é outro, passa a ser eu também, passa a ser minha imagem, meu espelho. Isso gera muito sofrimento. Isso a gente vê nas redes sociais, né? Das pessoas que ficam se degladiando, né? Para que o outro pense igual, para que o outro compreenda igual, para que o outro sinta igual, porque senão é como se aquilo fosse destruir, né, todo o conjunto de significados que eu tenho para mim e para o mundo. É uma sensação de desintegração que toma conta desse paciente. Tu é feio, e ele toma aquilo como se ele fosse feio. Aquilo passa a ser a sua verdade. Ou tu está sendo dominado por um espírito, ele passa a estar dominado por um espírito. Tu diz para ele, se tu não pagar R$300 para fulano de tal, ela vai fazer um trabalho que vai acabar com a tua carreira. Então ele toma aquilo como verdade. Então a verdade ou a palavra do outro está sempre colada no seu eu, no seu ego. Triste, né? Então essas pessoas, elas são presas fáceis para a manipulação perversa dos outros. Elas são presas fáceis para ludibriar, para quem está ali para tirar vantagem. São presas fáceis dos perversos, né? Que se dão conta que esses pacientes, eles não têm recursos para pensar por si próprios. Então é muito triste, né, ver o quanto o psicótico acaba sendo objeto de gozo dos perversos. O psicótico também é compreendido como um estrangeiro no laço social, porque ele não compartilha dos valores fálicos comuns que constituem o social. O que é valores fálicos? Vocês já sabem, né? Valores fálicos são os valores que organizam determinada comunidade, determinada sociedade, determinada cultura. Os valores fálicos em Caxias do Sul são, né? Ter um carro bom, ter um emprego que dá um bom salário, ter uma casa, um apartamento próprio, uma família tradicional, pai, mãe e filhos, e aparecer na revista Acontece, ou aparecer no Pioneiro, né? Ou ter lá, ir na feijoada do Polita. Essas coisas são os valores fálicos, são as marcas que atribuem que alguém
tenha um lugar digno no social. O psicótico não compartilha desses valores. Não compartilha quer dizer isso não diz nada para ele. Então, tem pessoas que olham esse funcionamento, esse sistema, e parece muito estranho, né? Isso ele não está inscrito nesse tipo de relação com o falo, com aquilo que todos devemos querer. Riqueza, fama, ele não compartilha disso. Então, quando ele se inscreve nisso, ele surta, né? Quando ele tem que responder a esse tipo de lógica fálica, ele delira ou alucina. Quando a gente escuta, por exemplo, um psicótico fora de crise, a gente escuta alguém que diz assim: mas eu não entendo por que as pessoas querem isso, querem aquilo. Esses assuntos não dizem nada para mim. Ou é alguém que prefere atividades muito sozinho, porque não tem muita conversa, né, já que não compartilha desses atributos ou desses valores. Isso tem aparecido bastante, né, nos consultórios, nas clínicas. Pessoas que se sentem de outro mundo, né? E nos casos de delírio, alucinação, podem se sentir realmente, pode ser realmente um extraterrestre, né? Pode realmente se acreditar vindo de outro planeta. O que a gente pode entender em que alguém que nunca teve uma crise passa a ter uma crise? A gente chama isso de metáfora delirante. Como o paciente psicótico não conta com a metáfora paterna, que é a substituição de um significante por outro, ele faz a chamada metáfora delirante, tá? O que é então a metáfora delirante? Quando um paciente expurga, recorta, forclui um pedaço da realidade, porque ele não consegue dar conta daquilo, ele não consegue suportar, ele coloca na realidade como se fosse um curativo, como se fosse um band-aid, como se fosse um remendo, que é o seu delírio. Seu delírio, a sua alucinação. Ele coloca um remendo nesse furo que saiu, que foi arrancado do simbólico. E esse remendo serve para organizar a sua mente. Por isso que a gente jamais deve, quando atender um paciente, querer tirar o delírio dele, querer tirar a sua alucinação, porque isso está ali preenchendo uma função de prótese, uma função protética. Por isso que a gente diz que com louco não se discute, né? Porque se tu discute, tu desorganiza mais o sujeito. Então a gente precisa entender que esse pedaço de realidade que ele constrói dentro dele é um recurso para dar conta desse furo no real. Então, quando o paciente psicótico tem que se referenciar a esse funcionamento social que se organiza a partir dos significantes paternos, a hierarquia, a responsabilidade, a potência, a virilidade, quando tem que dar conta de um cargo de autoridade maior, quando tem que responder alguma questão em nome próprio, quando tem que dar conta do seu desejo. Quando o sujeito psicótico tem que fazer isso, e na sociedade que a gente vive é difícil não se deparar com isso mais cedo ou mais tarde, nesse momento ele entra num estado crepuscular, toda a sua estrutura imaginária se decompõe, e ele começa a construir, então, a sua crise, o seu delírio, ele começa a entrar em surto. A gente chama isso de injunção paterna. É quando o sujeito que não
não tem a marca da função do pai, precisa se referenciar nessa dinâmica, nesse lugar, nessa posição. Então, muitas pessoas psicotizam quando se tornam pais, quando se tornam mães, quando ocupam um cargo de chefia, quando tem que apresentar um trabalho, quando perdem um ente querido, quando ganham uma promoção. Muito psicótico surta ali porque não tem, né, condições de suportar esse lugar de queda, esse lugar de injunção, esse lugar de responder como sujeito desejante. Vocês sabem que o sintoma social é predominantemente neurótico. Então, se o sujeito psicótico fosse viver numa sociedade que funciona de forma psicótica, ele não surtaria. Ou se nós, neuróticos, formos viver numa sociedade psicótica, é a gente que surta. Então, tudo tem a ver com como determinado laço social se organiza. Ou uma pessoa que nunca psicotizou, porque nunca precisou funcionar dentro de determinada teia discursiva, passa a psicotizar quando vai ocupar um outro tipo de relação com os valores, digamos assim. Então vocês precisam entender nessa aula que o delírio, a alucinação, é uma tentativa de cura, é uma tentativa de costurar, de remendar aquele buraco que se abre no tecido inconsciente do sujeito. Então ninguém é doente porque tem um delírio, porque tem uma alucinação. Não, isso aí é a tentativa de se curar, é a tentativa de melhorar. E por isso que Freud dizia que o paciente psicótico ama o seu delírio, se agarra firmemente ao seu delírio, porque o seu delírio ainda é uma forma de aglutinar, de condensar, de organizar, de suplementar, de coagular determinado ponto de significações que servem para suturar esse furo no simbólico. Outra coisa que funciona muito bem para o psicótico, quando ele está em crise, quando ele está em surto, é a religião monoteísta, né? Então, quando o psicótico começa ou consegue concentrar todas essas significações num Deus único, no monoteísmo, o psicótico se organiza bem, né? Se organiza bem porque ele consegue situar um ponto de real que aglutina todas essas significações que estão borbulhando e que estão perdidas. Ou outras formas de religião mais rígida, né? Que localizam com uma certa firmeza a posição que ele deve ocupar. Por isso que muito psicótico se organiza bem nas religiões mais fundamentalistas ou nas religiões mais dogmáticas, né? Porque aquilo firma um ponto aonde esse escoamento significante consegue fazer o encontro. É claro que isso vai mostrar para nós porque que nas igrejas mais endurecidas a gente encontra bastante psicótico. Como é que é a terapêutica, então? Como é que a gente pode pensar o tratamento desse tipo de paciente? Tem um livro que eu acho importante que vocês, se interessarem por esse assunto, que vocês possam comprar, fazer cópia, ler, é esse livro aqui, ó, do Caligares, do Contar do Caligares, Introdução a uma Clínica Diferencial das Psicoses. Faz tempo que esgotou esse livro. As pessoas têm ele em xerox, né? Então é muito bom para quem quer trabalhar com a psicose, porque ele propõe um estudo bem pedagógico, bem detalhado dessa estrutura e também da terapêutica.
A terapêutica, né? A terapêutica, pelo menos na clínica que me interessa, vai mostrar para nós que, no fim das contas, a gente só pode diagnosticar um paciente, seja ele qual estrutura for, a partir da transferência, a partir do lugar que nós somos instalados pelo discurso do nosso paciente. Fora disso, não é ético, não é possível fazer um diagnóstico adequado. Então, a forma com que o paciente psicótico se dirige ao seu terapeuta, ao seu analista, é o que vai permitir que o seu diagnóstico seja estabelecido. Então, inicialmente, no tratamento psicótico, nós não devemos jamais questionar a veracidade do seu delírio. Jamais dizer assim, isso não é verdade, isso é coisa da tua cabeça, acho que não é bem isso, essa não é a nossa posição. Mas, pelo contrário, a gente deve se ocupar de ajudar esse paciente a construir um delírio, a construir uma metáfora delirante que o prejudique o mínimo possível na sua vida. Então nós vamos operar de forma a facilitar a construção delirante. Facilitar a construção delirante e também operar de forma a ajudar com que esse delírio tenha uma constituição mais viável. A gente chama isso de delírio viável. Então, o paciente que vai conseguir lidar com esse remendo, com esse delírio, de forma a não prejudicar suas relações, o seu trabalho, a ele não ter que sair gritando pela rua que ele é o escolhido, né? Mas que ele possa localizar esse delírio numa estrutura mínima que não vá ficar denunciando ele todo o tempo na polis. Então esse é o caminho terapêutico, né? Constituição de um delírio viável. E o terapeuta e o analista, por sua vez, precisa abrir mão da sua paixão normalizante. Então nossa função não é normalizar o paciente, não é fazer ele ver a realidade como ela é. Não é isso. A gente não é um professor, né? Se a gente atender um paciente psicótico querendo normalizá-lo, a gente vai piorar a situação dele. Olha que interessante isso, né? Então a gente não está ali para fazer ele deixar de alucinar ou deixar de delirar. E ele faz isso, né? Na transferência, o paciente psicótico nos pede um saber técnico, nos pede um saber objetivo, um saber sem sujeito. Por quê? Como ele não está marcado pelo enigma, o enigma da castração, o enigma do desejo do outro, ele não está marcado por isso, ele vem para nós com uma demanda pedagógica. Me ensina isso, né? Me diz o que fazer, me diz o que eu tenho, me dá uma resposta. Ele vem com uma demanda pedagógica. Ou ele vem como mestre, ou ele vem como dono do saber, que está ali apenas para te catequizar, apenas para te ensinar, apenas para te mostrar como é realmente a vida. São as formas psicóticas de transferência. E a transferência sempre é direta, né? É uma transferência que não é a transferência do semblante, do parecer, do imaginar, mas é uma transferência direta. É uma transferência que a gente sente que coloca o nosso corpo em jogo, que coloca o nosso ser em jogo, que não é uma transferência que participa do campo do semblante. É uma transferência direta, né, no nosso corpo. Então a gente se sente, às vezes,
muito, muito ameaçado, né, por esse tipo de análise. Se a gente se situar numa posição paterna com esse tipo de paciente, se a gente ficar no lugar de alguém que vai dizer, que vai falar, que vai explicar, a gente muitas vezes pode acabar sendo sentido como um perseguidor, como uma figura persecutória, e pode ser sentido pelo paciente como alguém que está controlando a sua vida e o seu pensamento, e isso pode não acabar bem. Então, o nosso lugar não é de pai, nem de professor, nem de curador. Às vezes, esses pacientes estão tão desorganizados que o melhor a fazer é encaminhar eles para uma clínica, porque uma clínica acaba funcionando como um contentor, acaba funcionando como bordas que possam organizar ele de forma mais adequada, mas o próprio setting do consultório e as próprias leis do consultório também ajudam a segurar esse paciente. O paciente psicótico também, no trabalho analítico, no trabalho terapêutico, muitas vezes a gente atende ele fora do consultório. A gente atende ele na rua, caminhando na praça, indo pagar contas no banco, porque muitas vezes a gente vai fazer o trabalho com o psicótico, o trabalho de AT, de acompanhante terapêutico. Vai na farmácia, vai acompanhar ele no médico, né? Então, muitas vezes a gente pode fazer esse tipo de trabalho com esses pacientes, esse trabalho de secretário, né? De alguém que acompanha, de alguém que faz um esforço para eles circularem melhor no imaginário, né? Na comunidade. Então, o trabalho do AT, do acompanhante terapêutico, também é muito bem-vindo, mas quando a gente tem pacientes assim no consultório, a gente também pode fazer esse tipo de trabalho. Então, eu tenho alguns pacientes psicóticos que eu atendo eles indo tomar café numa cafeteria, ou dando uma volta na quadra, indo na igreja, né? Também é uma forma bem interessante de acolher esses sujeitos. Isso é uma forma de ajudar eles a aumentar a extensão simbólica, é uma forma de ajudar eles a se inscrever melhor no social e também flexibilizar um pouco mais, né, a articulação desses registros simbólico, real e imaginário, flexibilizar um pouco melhor essa amarração. Tem um trecho aqui do material de vocês que diz assim, que a loucura precisa encontrar expressão verbal para não transbordar no corpo. Quer dizer que se o psicótico não encontra possibilidade mínima de falar da sua loucura, do seu delírio, da sua alucinação, é muito provável que ele vá acabar fazendo doença no corpo, né? E aí nós temos a psicossomática, né? Nós temos os cânceres, não sei se dá para botar no plural. Nós temos o câncer, nós temos os ataques cardíacos, nós temos o aneurisma, né? Que são loucuras que não puderam encontrar minimamente uma expressão na palavra. Então o psicótico tem que falar bastante sem a gente incomodar, sem a gente encher o saco dele, né? Mas deixar ele falar das suas doideiras. E validar muito o seu delírio, validar muito as suas ideias bizarras, validar muito a sua opinião sobre o mundo, para que ele possa encontrar alguém que valide aquilo e que não vá dizer que aquilo é bobagem, dizer que aquilo é coisa da sua cabeça, que não vá querer medicar. Então, validar o delírio, né? Fazer com que ele tenha uma potência fálica em cima da sua forma de interpretar as coisas. Então, validar a fala, o delírio, é importantíssimo
para organizar o nosso paciente. Professor, Sim, o psicótico, ele pode saber que é um delírio? Ele tem que saber, no caso, que está tendo delírios, ou a gente tem que validar no sentido de deixar ele acreditar que é real? nós vamos trabalhar com o delírio dele como se fosse algo real. Tá bom, obrigada. Tá, Andressa? Então, porque quando um psicótico delira, todo lugar que ele vai e ele fala disso, ele vai ser destituído no seu saber. Porque as pessoas acham que tem que fazer ele ver como as coisas são para ele melhorar. E a gente vai acolher o delírio como verdade. Porque é verdade para ele. Né? Então nós vamos escutar ele falar das suas construções como se fossem verdade. Claro, a gente não vai ficar estimulando, né? Mas a gente vai escutar, questionar, trabalhar, costurar, intervir, interpretar como algo verdadeiro para ele. Por fim, o que a psicose nos ensina, afinal? O que a psicose nos ensina? Em primeiro lugar, a psicose nos ensina que ser pai é incluir o filho na lei. Ser pai não tem a ver com ser homem, tem a ver com ser mulher, mas tem a ver com a função de incluir o filho no social, na lei, na língua. A psicose nos ensina que o que não se transmite pela falta, pela fala, porque a fala faz furo no real, o que não se transmite pela fala aparece no real, aparece no exterior, no mundo lá fora. A psicose nos ensina que a gente fica mais forte quando esvazia as coisas de sentido, quando liberamos as palavras do sentido. Quanto mais solto a gente fica do sentido, mais forte psiquicamente a gente fica. A psicose nos mostra que hoje em dia a tendência cultural do discurso dominante está nos jogando para um tipo de funcionamento mais aproximado da psicose, no sentido de que, a qualquer custo, hoje em dia, se tenta tirar da cena, desvalidar, deslegitimar a diferença sexual, deslegitimar a falta, deslegitimar a singularidade, com o discurso de que todos são iguais e de que todos têm direito a ser o que quiser. Então isso é o empuxo à psicose no social. Todo esse discurso de que todos somos iguais é psicotizante. Essa semana eu estava lendo aquele livro do... Como é que é o nome? Admirável Mundo Novo. Nunca tinha lido, estava lendo essa semana. E é um livro que mostra o quanto psicotizante é uma sociedade que supõe que todos sejam idênticos, iguais, funcionem iguais. A psicose, enquanto estrutura, ela vai se dividir em três, assim como a neurose, né? Então, a neurose tem a histeria, a obsessiva e a fobia, e a psicose vai se dividir em paranoia, esquizofrenia e maníaco-depressiva. Então, olha que interessante, né? A histeria neurótica teria como correlato a esquizofrenia na psicose. A neurose obsessiva teria como correlato a paranoia. E a fobia da neurose teria como correlato a psicose maníaco-depressiva. E é isso que a gente vai ver daqui para frente, né? A esquizofrenia, só a título de introdução,
ela seria uma psicose mais grave, né? Onde a gente iria encontrar dificuldade na constituição de delírio, pobreza de alucinação auditiva e riqueza de alucinação visual e física. Se daria a partir de uma ameaça constante de fragmentação do corpo, da imagem inconsciente do corpo, estranhamentos do corpo e despersonalização. Isso é esquizofrenia. Outro tipo de psicose é a paranoia, onde aparece uma facilidade maior na constituição do delírio e uma pobreza de alucinação não auditiva ou visual. O eu, na paranoia, fica super investido e o sujeito se sente perseguido, invadido, controlado. E a terceira forma de psicose é a maníaco-depressiva, hoje muito conhecida como bipolaridade, que é esse momento em que existe uma alternância entre o excesso de significação, na mania, e um esvaziamento radical da significação no episódio melancólico. Então, o sujeito alterna entre sentimento de grandeza e sentimento de esvaziamento radical. Bem, a semana que vem a gente vai estudar a paranoia, tá? Eu coloquei aqui para vocês alguns filmes para vocês assistirem. Se já assistiram, assistam de novo, a partir desse viés que a gente está estudando, tá? Vocês podem assistir o filme Melancolia, do Lars von Trier, o Forrest Gump, que eu já falei, o filme brasileiro Redentor, o filme Fragmentado, O Iluminado, Uma Mente Brilhante, O Anticristo, o clássico Psicose, Cisne Negro, Perfume, Vips. Todos esses filmes mostram a psicose em pleno funcionamento, tá? Agora... Professor, o senhor pode repetir os filmes? O senhor falou muito rápido, eu não consegui anotar. Vou repetir. Melancolia, Forrest Gump, O Redentor, sim, Fragmentado, Iluminado. Fragmentado, O Iluminado, Uma Mente Brilhante, O Anticristo, Psicose, Cisne Negro, Perfume e Vips. Todos filmes de psicose. Nós temos uma aula a semana que vem, prestem bem atenção nisso, tá? Nós temos uma aula a semana que vem sobre a paranoia e na outra é a prova. E nós precisamos fazer ainda um trabalho avaliativo. Precisamos fazer ainda um trabalho avaliativo antes da prova. Então, hoje, eu vou dizer para vocês o que vocês vão fazer para me entregar até sábado, para valer como a segunda nota antes da prova, tá? Tem um texto do Freud, no capítulo 19, no livro 19, chamado Neurose e Psicose. É um texto de 3 folhas, que vocês vão ler e vão tentar fazer um paralelo esquemático do que acontece no ego, no processo de neurose, e do outro lado do quadro, o que acontece no ego, no caso da psicose. Então, eu vou querer que vocês leiam o texto e façam um quadro comparativo, um quadro esquemático, dizendo o que se passa no ego e o que se passa no ego, na psicose e na neurose. Coloquei no grupo dos representantes de turma essa explicação, coloquei lá, eles vão mandar para vocês no WhatsApp, e coloquei o link onde vocês vão acessar esse texto, tá?
Então, vocês leiam esse texto, é um texto breve, e depois façam um quadro esquemático dizendo o que diferencia o trabalho do ego numa e noutra estrutura, que é o que está nesse texto do Freud. Quem nunca leu Freud vai gostar e vai ver como é fácil entender a escrita dele. Esse trabalho vai valer 700 pontos e depois nós temos a nossa primeira prova. Agora eu abro para questões, dúvidas, comentários, perguntas e outras coisas. Professor, o trabalho ele é para esse sábado ou para o sábado do dia 3? Para esse sábado. Para esse agora, dia 26? É. Tá. Enviamos por e-mail daí. Por e-mail, que nenhum outro trabalho. E pode ser feito em dupla ou é individual? Ah, pode fazer em dupla, não tem problema. Tá certo, obrigada. Nada. Mais alguém? Ficou bem claro a tarefa de vocês? Tá. Vou entender esse silêncio como sim. Então, eu vou finalizando a aula aqui. Professor. O Rui vai me mandar o Rui vai me mandar a gravação e logo que possível eu disponibilizo lá no AVA para vocês, se quiserem assistir de novo, terem ele disponível. Quem quer falar? Eu lhe perguntar, é para fazer uma diferença entre o processo de neurose e o processo de psicose, né? É isso, porque... Etienne? Sim, é que falhou aqui, eu não entendi, não consegui entender. Etienne, esse texto que eu coloquei o link para vocês, sim. O Freud, é um texto breve, o Freud vai demonstrar como é que o ego trabalha no caso da neurose e como é que o ego trabalha no caso da psicose. E eu vou pedir para vocês fazerem só um paralelo, né? Um esquema mostrando quais que são essas diferenças, né? O que acontece com o ego? O ego é o eu, né? Essa instância mediadora. O que acontece com o ego na neurose e na psicose? É só ler o texto e fazer uns apontamentos, né, dessas diferenças, tá? Tá, ok, professor. Agora eu entendi. Obrigada. Isso. É o que acontece com o ego na neurose e com o ego na psicose. Tá bom, muito obrigada. Sim, Aaron. O senhor que é capa, faz exigência de capa? Não se estressa com isso aí. Tá. Só bota lá o teu nome e faz esse quadro esquemático. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês estão indo muito bem, os trabalhos foram muito bons. Qualquer coisa, qualquer dúvida, escrevam para o nosso grupo de WhatsApp ou escrevam para mim, mas essas informações já estão lá no grupo. O texto, né, que eu coloquei o link para vocês, está naquele site freudonline.com.br e o título é Neurose e Psicose. Denise, tu quer falar? Não, só dá boa noite, muito obrigada. Boa noite, então. Beijinho e até a semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.